Olá, meninos e meninas da Mocidade Espírita Maria Alice, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu agradeço desde já o convite para estar falando para vocês sobre Jesus, guia e modelo da humanidade. Bom, antes da gente entrar na história do Cristo, que todo mundo já conhece, mas é sempre bom falar um pouquinho, é preciso que a gente entenda o porquê que Jesus ele é o guia e modelo da humanidade. Nessa época de Natal que a gente tanto fala sobre o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, é importante que a gente entenda o porquê dessa importância, dessa vinda dele e reconhecer o quanto o Cristo ele é o guia da humanidade muito antes dele reencarnar no planeta Terra. Então a gente pode começar fazendo uma volta no tempo antes da Terra ser criada. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos, contados em anos terrestres, pois o tempo é relativo, então o tempo passa diferente da Terra para outros planetas e no mundo espiritual também. Então, Jesus ele é um espírito que, segundo conta-nos Emmanuel e alguns autores espirituais, Jesus ele seguiu a linha evolutiva dele quase que em linha reta, então ele conseguiu chegar a um nível de perfeição em tempos assim que a gente nem faz ideia, tempos idos. O que a gente pode dizer é que o Cristo, quando a Terra estava sendo formada, Jesus já era o Cristo. O que eu estou falando de Cristo? Existem níveis de classificação dos espíritos conforme a evolução deles. E esses espíritos, eles vão ocupar mundos que são proporcionais ao seu adiantamento. Hoje a Terra ele é um mundo de provas e expiações passando para o planeta de regeneração. Por que isso? Porque a condição dos seus habitantes, de nós, os espíritos, nós somos espíritos que estamos saindo do momento de prova e expiação e entrando numa era de regeneração. É uma era onde a gente vai querer ter mais compromisso com o bem do que com o mal. É uma era onde a gente reconhece as nossas falhas, reconhece os nossos erros, já estamos quitando a nossa dívida com a justiça divina e já estamos nos gabaritando para a gente ser espíritos em regeneração, espíritos em processo de recuperação de uma nova construção de um caminho. E é um caminho no bem. Então todas essas transformações que o planeta está passando e que a gente acha que é o fim do mundo, na verdade não é bem o fim da Terra, se a gente pensar a Terra explodindo e acabando. É o fim de uma era em que a gente está cansado de sofrer, a gente está cansado de quebrar a cabeça, bater e ficar nesse ciclo de reencarna, vem, aí apronta, depois ter que resgatar em outras encarnações. Então a gente já está muito saturado disso. É a hora em que a gente pede para Deus assim. A regeneração é literalmente o espírito falar assim: agora eu quero me consertar, agora eu quero ser uma pessoa melhor. Vou errar ainda? Vou, mas eu quero seguir o caminho do bem. Então essa decisão de uma coletividade de espíritos é muito importante para a gente entrar numa era de regeneração, que é a era para a qual a Terra está caminhando. Bom, onde entra Jesus nisso? Antes da Terra ser formada, Jesus ele já atingiu a categoria Cristo, categoria crística. Jesus, ou Jesus, o Yeshua, foi o nome dado em hebraico para esse espírito que reencarnou como filho de Maria, como, entre aspas, salvador da humanidade. E Cristo, porque já na condição crística, a condição crística é uma condição de pureza, tanto que existem vários Cristos espalhados aí pelo universo, e alguns, se não todos, recebem incumbências diretas de Deus de ajudar os seus irmãos em escala evolutiva menor a progredir, a evoluir. Um desses espíritos, Jesus, então, localizado aqui no nosso sistema solar, recebeu uma incumbência de Deus de criar um planeta, criar um mundo em que todas as formas de vida pudessem evoluir, incluindo espíritos rebeldes. Então, há 4 bilhões e meio de anos, segundo a ciência, segundo nos confirma Emmanuel no livro A Caminho da Luz,
esse Espírito, Jesus, através do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, assessorado por uma equipe de engenheiros siderais, conforme os chama Emmanuel, constrói o planeta Terra. Então, cria-se, começa-se a construção do planeta Terra, tudo seguindo as leis da física, da química, da biologia e as leis divinas. Então, todo o processo de formação da Terra que é explicado pela ciência é confirmado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, a Terra começou com um ponto de gravidade que começou a puxar partículas, essas partículas foram se fundindo cada vez maior, então com um corpo com cada vez massa, a sua gravidade vai aumentar. Então, a gravidade da Terra puxava as coisas que vagavam pelo espaço. E, como diz Emmanuel, aqui era um mundo, uma fornalha, né? Era um caldeirão fervendo. E esses elementos eles foram reunidos até que a Terra começou a esfriar, né? Passar por um processo de resfriamento. Então, era uma bola de lava incandescente, que ela começou a resfriar de fora para dentro. Hoje, os cientistas acreditam que o núcleo da Terra ele ainda é originário da sua formação, ele é uma bola de ferro quente, né, em forma de plasma, que fica girando e, pela sua atração gravitacional, tudo que está na Terra está unido a essa esfera pela gravidade. Então a gente tem as substâncias mais densas no núcleo, e vai formando camadas, da mais densa para menos densa, até a gente chegar na atmosfera, que é ar, né, gás, menos denso, até o ponto de não ter nada, de já ter o universo, o vácuo. Pois bem, Jesus então, amparado por esses amigos espirituais, esses engenheiros, ele cria o planeta Terra, coloca todas as condições para que a vida floresça. Então, Emmanuel conta que a justiça divina lança uma substância espiritual chamada protoplasma na Terra, e a partir daí é como se fosse um fertilizante para que a vida começasse. Então a vida começou da forma mais simples possível, a forma de vida com amebas, organismos unicelulares. Pessoal que está estudando biologia não é minha área, mas né, a gente aprende isso no colégio. A vida começa na água, a vida física do planeta Terra começou na água, foram as encarnações das primeiras formas de vida primitivas e foi evoluindo ao ponto de chegar nos organismos mais complexos, né? Os animais, as plantas. E sempre nesse processo sob o amparo de Jesus. Até que num determinado ponto da evolução, Jesus depois de todas essas formas de vida primitivas passarem pela Terra, e é o primeiro estágio dos mundos, nós temos, a gente divide, né, a classificação dos mundos em primitivos, de provas e expiações, regeneração, felizes ou ditosos e de espíritos puros ou angélicos. Então a primeira classificação, que é de mundos primitivos, a Terra já passou por ela. Então todos os dinossauros, os organismos unicelulares, as formas de vida primitiva que evoluíram para os animais que a gente tem hoje, elas começaram a encarnar nessa época, né? Aí a gente vê na geologia, a gente vê as eras, né? Mesozoica, Cenozoica, Pleistoceno, Jurássico e por aí vai. São eras de tempos de encarnação desses seres primitivos. Onde é que o homem entra nessa? Mundo de provas e expiações, do final do primitivo para provas e expiações. A gente reencarna nos corpos. Espíritos mais atrasados encarnavam em corpos de homens e mulheres das cavernas, e a gente foi evoluindo a tal ponto de que, quando a gente se entendeu por civilização, né, porque o homem aprendeu o controle do fogo, né, inventou a roda e uma série de eventos que levou à formação da civilização, os espíritos então começaram a reencarnar mais complexos, né, começaram a encarnar espíritos que já estavam no patamar das provas e expiações, ou seja, espíritos que já estavam numa linha de reencarnação que tiveram que reencarnar na Terra. E aí a história da civilização começa.
e Jesus sempre amparando isso, né? Sempre coordenando, controlando isso. Aí então a gente tem a história das civilizações, começam os primeiros grupamentos, as grandes civilizações, e o que acontece em seguida. Uma coisa muito interessante é que também dita por Emmanuel no livro A Caminho da Luz e confirmada pelo autor Edgar Armond no livro Os Exilados de Capela, a gente vê que um grupo de espíritos que já estavam em mundos de regeneração, quase indo para mundos felizes ou ditosos, em um sistema estelar longe daqui, na constelação de Órion, uma estrela chamada Capela, um dos mundos que orbitavam essa estrela, havia um embate entre o bem e o mal. A humanidade queria evoluir, mas o mal ainda persistia. Então esses espíritos que estavam atrasando eram os coleguinhas de sala retardatários, né, que estavam tocando terror no mundo. Jesus e a justiça divina tira eles desse planeta e reencarna-os aqui na Terra. Aí vocês pensam assim, mas a evolução ela é para frente, né? Então como é que pode ser isso? O pessoal retrocede? Não. Eles iam continuar mantendo todas as conquistas espirituais de inteligência e raciocínio, isso não se perde, mas foram tirados daquele planeta para não atrapalhar a evolução da turma toda. Então esses espíritos foram agrupados segundo as afinidades que eles tinham entre si, e eles reencarnaram na Terra na forma de 4 povos, que é o que Emmanuel chama de raças adâmicas. Povos que reencarnaram, se misturaram com os que são originários da Terra mesmo e deram origem a novas civilizações. Então eles encarnaram nos egípcios, no meio do povo egípcio, dos árias, dos hindus e dos hebreus. Hebreus que hoje são os judeus. Pois bem, cada um desse povo encarnou numa parte da Terra, fez a sua civilização, se misturou, entre aspas, com os povos nativos daqui, e aí novas raças foram surgindo, novas civilizações foram aparecendo. Pois bem, esse processo sempre acompanhado pela misericórdia de Jesus, e Jesus então, antes desses espíritos encarnarem, se reúne com eles nas bordas, vamos pôr assim, da Terra, e fala com eles que essa é uma encarnação de prova, né? Eles não vão encontrar um planeta tão evoluído, tão, né, sublime igual era o planeta de Capela, mas que eles teriam sempre a assistência da espiritualidade, e Jesus prometeu vir à Terra, encarnar para ajudá-los nesse propósito. Então todos esses povos que reencarnaram, eles sempre traziam consigo a ideia do paraíso perdido, de um lugar distante, né, que é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Sempre trouxeram a lembrança da promessa de um Messias, de alguém que viria salvá-los. Isso tudo são reminiscências, né, são lembranças do plano espiritual dessa reunião com Cristo. Então, desde que a humanidade está reencarnando e se entende por civilização, a gente tem essas promessas. O que acontece? Os únicos povos que acreditavam na existência de um único Deus eram os hebreus. Então, Jesus, através da sua misericórdia, manda um mensageiro para libertar os hebreus da escravidão dos egípcios e constituir uma nova terra, um novo lugar, a terra prometida, como chamam os judeus. Moisés, então, ele veio, ele teve um contato mediúnico com o plano espiritual, trouxe os 10 mandamentos e preparou o terreno para que Jesus viesse. Tanto que a primeira revelação é Moisés, é a lei de justiça. Moisés veio para estabelecer justiça na sociedade. Então tudo que a gente vê nos 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não cometereis adultério, não fareis falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a cabra, a vaca do próximo, não dareis falso testemunho, por aí vai. Tudo não. Quer dizer, para pôr ordem, disciplina, justiça no povo. E preparar o terreno para a vinda de um Messias, de um Salvador. Só que os judeus, os hebreus, né, que deram origem ao povo judaico, eles sempre acharam que ia encarnar
um justiceiro, alguém num trono, num palácio, que viria fazer a justiça com a espada, com a força da espada. Só que o que acontece? Jesus então prepara a sua vinda, a sua encarnação aqui na humanidade para ser a segunda revelação, trazer a lei de amor. Moisés trouxe a lei de justiça, Jesus traz a lei de amor. Então, basicamente era: não matarás. Se você matar, você vai morrer. Lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Fez, toma de volta. E Jesus traz a lei do perdão, a lei da misericórdia. De falar assim: a pessoa errou, mas quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então ele veio suavizar um pouco, dar mais amor ao cumprimento da lei de justiça. E Emmanuel nos conta no A Caminho da Luz que os espíritos diretores do cosmo, do sistema solar, se reuniram nas proximidades da Terra para tratar da vinda de Jesus, porque Jesus é um ser, um espírito já puro, evoluído. Então Jesus ele era luz, é luz, né? E para condensar essa luz e fazer um espírito desse encarnar numa matéria grosseira, precisaria de uma preparação muito longa. E as trevas sabiam da vinda de Jesus, sabiam que a vinda dele representaria um farol na escuridão da humanidade e tentariam impedir a todo custo. Mesmo assim, e como que foi essa tentativa? Né? O próprio Herodes, que matava os primogênitos, ficou sabendo, foi incitado pelos seus sacerdotes de que haveria um novo rei que reencarnaria e iria destronar Herodes, iria estabelecer uma nova ordem, né? Uma nova era. E Herodes manda matar todos os primogênitos, manda matar todos os filhos nascidos então. Para ter garantia. O que acontece? Maria era um espírito de grande evolução moral e foi escolhida para trazer Jesus ao mundo. Então, Jesus ele sempre cumpriu as leis da Terra, tanto que ele não reencarnou de outra forma que não fosse o nascimento, né? A gestação no útero de Maria e a Maria dando à luz e nascendo Cristo. Como qualquer um de nós reencarna na Terra, sim, Jesus também reencarnou assim, né? Para mostrar que ele está seguindo as leis do mundo. Pois bem, então reencarna Jesus. José e Maria, eles fogem para o Egito. Jesus nasce, depois de um tempo eles retornam, e Jesus ele já veio com essa missão, a missão de esclarecer a humanidade, a missão de redimir a humanidade. O que acontece em seguida? A história de Jesus todo mundo conhece, né? Ele reencarna e desde criança já nota-se que ele é uma criança diferente, um menino prodígio, uma criança doce, uma criança sábia. Tanto que Jesus, quando criança, ia à sinagoga com José e Jesus já lia todos os mandamentos, toda a Torá judaica, Jesus conhecia. Jesus pregava, já da infância para a adolescência, ele já pregava para as pessoas nas sinagogas. E ele cresceu ajudando o pai dele, José, que era carpinteiro. E o que acontece? Nesse crescimento de Jesus, ele começou a evangelizar as massas, mais ou menos assim, a partir dos 25 anos, em que ele se lança e começa a fazer pregações para as pessoas, falar do reino de Deus, falar, né, do evangelho, da boa nova. E como os judeus eram o único povo que acreditava na existência de um único Deus, por isso foi escolhido o povo para a reencarnação do Cristo. Jesus encarnou no meio do povo judeu, porque era o povo que acreditava em um só Deus, o único povo, então seria mais fácil desse povo absorver as ideias monoteístas, as ideias da justiça divina, né? E a partir de então, Jesus vem, seu primo João Batista já havia preparado o terreno. João Batista era um médium fabuloso, era um profeta,
e já estava preparando o terreno, né? Também já pregava às multidões, falava do Messias, falava da regeneração das pessoas. E o que desagradou ao Império Romano. Então, a cabeça de João Batista, e desagradou uma das imperatrizes, das esposas do imperador, que pediu que a cabeça de Judas fosse apresentada numa bandeja. De João Batista. Fosse apresentada numa bandeja. E o rei, então, manda capturar João Batista e dar cumprimento. Mas isso, Jesus já estava encarnado e Jesus daria continuidade ao trabalho que João Batista estava fazendo. E Jesus sempre nas suas pregações, ele sempre falava do amor ao próximo, ele sempre falava do reino de Deus, falava que o reino de Deus não era deste mundo, ou seja, não é da terra, que há uma outra morada, há várias moradas na casa do Pai, que o Pai é só um, é Deus. E Jesus usava, para que as pessoas compreendessem isso, ele falava por parábolas, né? Contava histórias, e ele sempre falava do pai Abraão. Pai Abraão, Abraão tido para os judeus como o pai da civilização, da humanidade, do povo judaico, né? Pai Abraão. E que o pai Abraão estava ao lado de Deus, único. E transmitia as ordens, os profetas que vieram antes de Jesus, Elias, todos os profetas que vieram, já anunciavam a vinda do Messias, do Salvador. E Jesus nasce numa manjedoura, né? Nasce em toda a simplicidade possível. Então, para muitos judeus, ele não foi reconhecido como Salvador, como Messias, porque eles esperavam que viesse um Jesus de um trono, né? De um rei com a espada, e faria justiça com as próprias mãos, com a espada. E Jesus fala que veio trazer a espada e não a paz, mas não nesse sentido da palavra mesmo, né? A espada significa trazer a dificuldade, para que a gente se enfrente, né? Para que a gente se olhe como a gente realmente é. Pois bem, Jesus então, ele reencarna, fala da Boa Nova, prega para as pessoas, tem o Sermão da Montanha, tem a passagem da distribuição dos alimentos, tem as passagens em que Jesus cura cego, cura leproso, ressuscita Lázaro. Tudo isso que ele fez foi para mostrar, para reforçar a fé do povo nas palavras dele. Porque Jesus ele pregava, mas ele também dava testemunho das suas palavras, ele também provava o que ele falava. E tinha que ser assim, porque senão como é que as pessoas iriam acreditar nele? E a tecla que Jesus mais batia com as pessoas era a questão do amor ao próximo, a questão de fazer às outras o que você gostaria que fizesse a si. Então, a gente pode entender que ele foi guia e modelo da humanidade por excelência, porque Jesus não só pregava, como também agia, né? Ele provava as palavras dele através de ações. Pois bem, isso desagradou, né, ao Império vigente, ao Império Romano, aos próprios judeus, né, que não julgavam as pessoas aos sábados, mas abriram uma exceção na lei sagrada deles para julgar Jesus, chamando Jesus de agitador, de falso messias, de impostor, de querer perverter a ordem da humanidade, a ordem da sociedade. E conseguem fazer com que o Império Romano levam Jesus ao Império. E o que acontece? Né? A gente sabe que a Pôncio Pilatos, que era um dos governadores, simplesmente fez assim, lavo minhas mãos. Tipo assim, a decisão não é do Império Romano. Ele não é de vocês, dos judeus, então vocês decidam por vocês mesmos. E a decisão tomada, o Império Romano acata. Então Jesus é apresentado às pessoas junto com um ladrão chamado Barrabás, e o feriado da Páscoa era uma espécie de perdão dos criminosos pelos crimes cometidos. Então eles deixaram Jesus e Barrabás para a multidão decidir quem deveria ser perdoado. Não preciso nem falar que a multidão escolheu Barrabás
para ser solto e Jesus foi condenado. E Jesus era tão guia da humanidade que ele sabia todo o processo, todo o calvário que ele iria passar. E aceitou, né? Tanto que há uma frase que ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for necessário, hei de bebê-lo. Então, Jesus sabia de todo o calvário e sabia que iria ser crucificado, julgado, iria ser insultado. E ele carregou sozinho a cruz dele até o Gólgota, onde ele foi então pregado e desencarna. E durante esse processo que Jesus leva a cruz, um monte de gente se ofereceu para carregar a cruz com ele. Jesus fala: não, essa cruz é minha, é eu que tenho que carregar. Por isso é que ele fala: tomai cada um sobre seus ombros a sua cruz. Então Jesus não aceitou que ninguém o ajudasse. Mas é bem diferente do que as pessoas faziam com ele enquanto ele passava, porque ele passava por multidões. Então tinha gente que cuspia nele, tinha gente que xingava ele, tinha gente que o empurrava, né, que falava mil ofensas para ele, mas também tinha gente que secava o suor, secava os ferimentos, dava água para beber para Jesus. Essa é uma das lições mais bonitas que ele deu testemunho. Que ele mostra pra gente o seguinte: a nossa cruz encarnatória, a gente vai carregar, quer a gente queira ou não. Ninguém pode carregar por nós o nosso fardo, né, os nossos desafios. O que a gente pode fazer é tentar atenuar o caminho de quem sofre, né? Atenuar oferecendo uma água, atenuar oferecendo um ombro amigo, atenuar secando, cuidando das feridas. A cruz continua sendo de responsabilidade de cada um. Mas como cada um vai interagir com o outro nessa carregada de cruz, nós vamos responder por isso também. Bom, Jesus então desencarna, né, o corpo é levado para uma caverna. Eis que Maria Madalena vai até lá para limpar o corpo com alguns óleos, né, costume dos judeus. O corpo não está mais lá. E então ela conta para os apóstolos que não acreditaram nela, até que Jesus então se materializa, mostra que a vida continua. Que a vida no corpo físico cessa, mas que o espírito continua vivendo. E diz mais, diz para os seus discípulos, fala: ide e pregai a toda gente. Né? Levar a boa nova, o evangelho para todo mundo, tanto para os crentes quanto para os pagãos, os não crentes, os que eles achavam que não tinham salvação, porque a palavra é para todos. Então Jesus, sendo guia e modelo da humanidade, permanece no plano espiritual como governador da terra, tomando conta da gente, tomando conta da terra. E o Natal, ele vem todos os anos para nos lembrar. Existe uma corrente que fala que Jesus não nasceu em dezembro, nasceu em abril, por que se comemora o Natal? Não vamos nos ater a datas, vamos nos ater aos fatos. E o Natal, que atribui-se ao nascimento de Jesus, ele é uma data extremamente importante para abrandar as energias da Terra. Né? É um momento em que o nosso calendário nosso calendário romano chega ao fim, né? Todo fim de ano, e o Natal é colocado para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente avaliar o que fizemos, para a gente planejar coisas novas, para a gente se propor a renovar as feridas. É meio que um processo de renovação anual. E é uma renovação que tem Jesus como símbolo. Porque Jesus, ele veio justamente para nos esclarecer. É como se fosse assim, é como se fosse... há um caminho, né, para a gente seguir, para a gente trilhar em segurança em direção a Deus. E Jesus, ele vem como uma seta para apontar esse caminho para a gente. Só que o que acontece? Muitas das vezes a gente pega essa seta e fica venerando o que não é errado. Muito pelo contrário, né? Nós amamos Jesus de todo o coração, mas mais do que isso, mais do que contemplar a seta, é olhar para a direção que ela está apontando, né? E a gente tentar seguir essa direção. Obviamente não vamos conseguir de uma hora para outra. Vai demandar esforço, vai demandar tempo.
vai demandar alegrias, mas vai demandar lágrimas também. Mas a gente tem certeza que a gente tendo boa vontade, né, abrindo os corações e tendo boa vontade para ser uma pessoa melhor, a cada dia a gente vai conquistando esses degraus. E a encarnação está aí para isso, né? As reencarnações estão para a gente voltar, parar o que não está legal, continuar progredindo. É isso. Agradeço demais o convite da Mocidade para estar falando para vocês de um tema muito importante, na verdade, a base de tudo, tanto da doutrina espírita quanto a base da nossa religação com o divino, que é Jesus, né? Mesmo que a gente tenha as outras religiões, a gente tenha o islamismo, a gente tenha o budismo, a gente tenha o shintoísmo, a gente tenha o hinduísmo, todas elas levam ao mesmo caminho, que é um Deus único, Pai de amor e bondade. Então agradeço aí o convite de todo mundo, convido vocês a estudarem, a conhecerem as obras básicas da doutrina, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz especificamente as passagens de Jesus. Então, um grande abraço para todos, um Feliz Natal